consumo de álcool é o segundo e mais importante fator de risco, e isso o raciocínio é semelhante ao cigarro, não só é maior o risco, quanto maior o consumo, quanto maior o teor alcoólico da bebida consumida, e isso é tão verdadeiro que mesmo bebidas que aparentemente não são, entre aspas, ditas alcoólicas, como um colutório, um agente para higiene oral, mas por ter álcool na sua composição, ele pode sim também predispor ao risco de câncer. Então não é só a cerveja, o uísque, enfim, qualquer substância que contenha álcool, que esse álcool ele vai ser metabolizado e o metabólico dele vai ser carreado pela saliva e isso vai provocar em diversas regiões riscos de câncer. O ideal é não beber muito, se beber pare e se não consegue parar, que também procure ajuda. E essa é uma dupla explosiva, se fumar é ruim, fumar e beber é péssimo. Então, quem fuma tem um risco também aumentado 35 vezes, quem bebe 9 a 11 vezes. Se você fuma e bebe, esse risco pode chegar a mais de 100 vezes. Então, é um risco extremamente alto. Então, essa combinação aqui, ela é uma combinação muito maléfica, mas tem coisas que podem nos ajudar a prevenir. Então, uma dieta rica em frutas, verduras, fibras vegetais, óleos vegetais, peixes, algumas vitaminas, ela pode diminuir o risco. Tem estudos publicados que mostram que você não fumar, não beber, ter uma dieta rica em essas substâncias, você pode diminuir a chance de ter câncer em até 80%. Tem alguns, principalmente carne com conservantes, que também, alguns alimentos que também são de potencial aumento de risco. Então, não fumar, não beber, de preferência consumir frutas e verduras e reduzir o consumo de carnes e gorduras, porque isso diminui o risco. Existem diversos outros fatores, obviamente a gente está falando de uma forma bem superficial, mas não só o cigarro, o álcool, mas a exposição solar para o câncer de pele, então, por câncer de pele e por câncer de lábio, principalmente o lábio inferior, é um fator de risco. Tem diversos trabalhos que mostram que uma má higiene oral ou aquelas próteses mal adaptadas que promovem um trauma crônico em uma área específica, eles também estão relacionados com o risco maior de ter câncer. A infecção pelo vírus HPV, que é mais frequentemente relacionada ao câncer de colo de útero, mas também alguns desses vírus, que na verdade são mais de 100 diferentes tipos, podem promover câncer, principalmente na região da amígdala, da parte de trás da língua. Pacientes que têm algum tipo de deficiência, imunodeficiência, tipo pacientes que são portadores do vírus HIV, eles têm um risco aumentado, e tem alguns pacientes que trabalham com asbesto, ou com fuligem do diesel, ou com pó de madeira, tem algumas profissões que também carregam um risco maior, e aquilo que já foi anteriormente citado, a predisposição do indivíduo, tem algumas mutações genéticas, algumas alterações que o indivíduo possa ter, que por si só já agregam um risco. Esses são os fatores mais conhecidos, mais comentados, mas existem diversos outros. Dá para a gente tomar alguns cuidados preventivos antes de que a doença se manifeste clinicamente? Dá, sim, porque existem algumas lesões que elas são precursoras do câncer, então elas podem vir antes que o câncer apareça. Essas são as lesões ditas cancerizáveis, e são áreas em que a gente pode, uma vez tratando, prevenir que a doença, que o câncer apareça. Então, essas áreas que são áreas esbranquiçadas, em que você não consegue remover com o toque, as chamadas leucoplasias, existe nessas áreas o risco de transformação que vai de 0,1% até 31%. Então, sempre quando você tem essas lesões persistentes em qualquer parte da boca, o ideal é que você procure o seu médico ou o seu dentista. Mas não são só essas lesões brancas, as lesões avermelhadas também com essa característica de serem persistentes, que duram algum tempo, que são as chamadas eritroplasias, também são lesões com risco de transformação. E para o lábio inferior, a famosa queilite actínica, que isso não só mostra um grau de exposição ao sol intenso, e essa é uma lesão que pode vir antes do aparecimento do carcinoma. A manifestação, como é a manifestação clínica e como a gente pode proceder ao diagnóstico. Então, entre o surgimento de uma lesão até
o desenvolvimento do câncer existe, não é uma escalinha matemática, mas existe uma linha de progressão, então não é uma coisa imediata, assim, não é de um dia para o outro, de uma semana para o outro. Então, em geral, antes de chegar em lesões extensas, úlceras extensas, você passa por uma série de momentos em que devem ser sinais de alerta para que possa procurar um profissional habilitado ao diagnóstico. Então, em geral, quando você tem qualquer lesão persistente por mais de 2 semanas, seja ela uma úlcera, uma área esbranquiçada ou avermelhada da língua, deve procurar o médico para evitar que o diagnóstico seja feito em situações de doença mais avançada. Como a gente pode fazer isso? A boca, felizmente, é uma área de fácil acesso, basta que a gente abra e veja, assim, facilmente a gente consegue ver isso. Muitas vezes o paciente percebe isso muito antes do profissional de saúde, porque isso durante uma higiene oral ou mesmo uma observação de rotina, você pode encontrar lesões como essas que foram apresentadas, e isso deve ser um sinal de alerta para que a gente possa procurar um profissional de saúde. E como que essas lesões se apresentam? Em geral são, como eu havia comentado, feridas que não cicatrizam, ou quando você aparece com algum caroço, algum nódulo, algum gânglio no pescoço endurecido que não regride, ou quando passa a apresentar algum ponto de sangramento na boca, na língua, ou que vê através da saliva proveniente da garganta, ou enfim, de alguma área dessa região que a gente habitualmente não consegue ver só abrindo a boca. Quando você começa a perceber que alguma lesão que tinha uma cor passou a mudar a sua característica, a sua regularidade da sua borda, a sua coloração, ou que abriu alguma feridinha para os tumores de pele, se em algum momento você passou a apresentar algum tipo de dor ao deglutir, ou mesmo uma alteração da fala, uma voz rouca persistente, ou uma tosse persistente, ou se você apresentou algum sinal de perda de peso não explicado, ou uma anemia, ou uma fadiga, um cansaço não explicado, tudo isso podem ser sinais de alerta de que algum tipo de doença oncológica está em atividade. E um prazo que a gente sempre comenta, olha, durou mais que 2 semanas, precisa ser investigado. Não é um número mágico, mas é para que a gente possa diferenciar daquelas situações inflamatórias, de uma faringite, de uma amidalite, que são quadros, de forma geral, autorresolutivos. Então, se você tiver uma dorzinha de garganta, num quadro de uma infecção, você está com uma gripe, com resfriado, uma dorzinha de garganta que fica 4, 5 dias, isso não é o problema. Mas se você tem uma dor que é uma dor que persiste por mais que 2 semanas e que, em geral, é progressiva e vem associada com esses outros sinais que foram citados no slide anterior, é o momento de você procurar o seu dentista ou o seu médico de confiança. Ainda que sejam lesões superficiais como essa, apenas uma área esbranquiçada na borda da língua, ou aqui apenas uma área avermelhada na parte do assoalho da boca, né, nessa parte de baixo da língua. Então, ainda que sejam lesões que não são aquelas tipicamente conhecidas por todos, como aquelas grandes úlceras, aquelas grandes lesões, ainda que sejam apenas isso, mas se persistir por mais de 2 semanas, procure o seu dentista ou o seu médico, porque é a única forma que a gente tem de diagnóstico precoce. E como é que a gente faz o diagnóstico? O diagnóstico dessas doenças é igual à biópsia. A gente não pode ser categórico e apenas olhando a imagem dizer que é a câncer, porque tem algumas doenças inflamatórias crônicas, tipo tuberculose, enfim, algumas doenças fúngicas que podem confundir um pouco a apresentação de um câncer. Então, a biópsia ela se faz essencial para que a gente possa estabelecer qualquer modalidade terapêutica. E como a gente pode tratar? A respeito disso, eu vou convidar o Dr. Renan Bezerra Lira, que é membro do Departamento de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Ele vai nos apresentar as opções que a gente tem para o tratamento dessas 2 patologias.